Ela criou um perfil divertido e animado no Instagram chamado De Cá Pra Lá. Nossa entrevistada de hoje é Camila Pires, que dá dicas para quem quer vir morar aqui na Inglaterra e também conta um pouquinho como é o dia a dia de uma babá por aqui. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no Manda Brigadeiro. Fico feliz pelo convite, obrigada a você. Camila, eu queria que você contasse como é que você escolheu Londres e como foi a sua chegada aqui na cidade. Na verdade, eu não escolhi Londres, foi literalmente Londres que me escolheu, porque quando eu vim para cá, a minha intenção principal era ir para Barcelona. Como eu já morei lá, eu percebi que quando eu estava lá, eu tive uma visão muito assim de criança, sabe? Eu não tinha uma noção, né, do que era trabalhar, do que era, enfim, num todo. Então, eu decidi fazer uma viagem no início do ano de 2017. Gastei todas as minhas como é que fala? Economias Para poder fazer essa viagem. Eu senti uma coisa assim muito forte de vai para lá e depois a gente pensa, porque literalmente eram as últimas economias. E aí, quando eu fui para Barcelona de novo, passei uma semana. Antes de descer do avião, já senti que era aquilo que eu queria. Eu não queria mais morar no Brasil. E aí eu comecei, depois que eu voltei, né, para o Brasil, eu comecei a pesquisar várias formas de vir para Espanha. Só que todos os trabalhos que eles ofereciam, as vagas, queriam pessoas que falassem inglês. E tinha que pelo menos ser um inglês intermediário pro fluente. Sim. E eu tive inglês durante, né, a minha ano escolar todo, mas não aprendi nada. E aí, na hora que eu vi que realmente eu precisava de falar o inglês, eu comecei a estudar sozinha durante 6 meses, porque também o dinheiro que eu tinha eu já tinha gasto, né, então não tinha como pagar nenhum curso. E aí, depois desses 6 meses, eu percebi que meu inglês estava bacana, mas não ao ponto de pegar uma vaga de trabalho que exigisse que meu inglês fosse super bom. Sim. Então, eu pensei, vou abrir o meu leque, né? Comecei a pensar em países que tinham como a língua nativa o inglês, mas que eu não queria os Estados Unidos, não sei porquê, simplesmente nunca tive aquela coisa, sabe? Ai, quero ir para os Estados Unidos. Então, eu comecei a pesquisar outros países e vi a Inglaterra. Então, quando eu comecei a pesquisar a Inglaterra, basicamente eu não tinha nada assim em mente de, meu sonho para Inglaterra. Eu vim realmente por causa do inglês, para poder passar aqui alguns meses, que eu sabia que meu inglês ia ficar muito bom, ia pelo menos ir para um intermediário, se não chegasse no fluente. E aí foi quando eu decidi vir para Inglaterra, por causa disso. Entendi. E quando você estava no Brasil, só para a gente situar, você tinha morado na Espanha, você tinha 10, 11 anos, então era uma criança, não sabia ainda o que era morar na Europa, e, né, enfim, e quais as diferenças, né, do mercado de trabalho do Brasil para cá. E aí você voltou para o Brasil, e aí você tinha feito o quê? Tinha estudado lá, estava meio sem saber o que fazer, por isso que você quis, vou voltar para a Europa? Então, na verdade é porque eu tinha feito até um ensino médio e eu fiquei 1 ano e meio, talvez 2 anos fazendo cursinho pré-vestibular, porque eu não tinha como pagar uma universidade, uma faculdade e tudo mais. Sim. Só que eu tinha ali cursos que eu me sentia mais confortável de fazer, porém não era uma coisa que, meu Deus, meu sonho fazer faculdade. Eu tava fazendo porque eu sabia, né, que a sociedade exigia isso de mim e eu tinha que tomar um rumo na vida. Então, no final do ano de 2016, eu passei por uma transição capilar, porque tudo ali foi uma coisa atrás da outra que culminou, né, para eu poder vir para cá. Mas eu passei por uma transição capilar e isso me fez repensar muita coisa na minha vida. Então, acabou que, por uma transição, uma coisa assim relativamente simples do cabelo, eu não sei, tinha aquele sentimento de que eu precisava ter uma experiência
de novo, a mesma experiência, né, que eu tive morando fora, mas com outros olhos, com outros tipos de responsabilidade, com a minha visão. E aí que foi que eu decidi que eu queria ver como é que era, né, se eu ia ter aquele mesmo sentimento que eu tava no Brasil. E foi uma coisa assim que meu pai até achou que fosse fogo de palha. Ah, não, é porque ela chegou lá agora. Na hora que eu pousei, na hora que o avião pousou, eu falei com meu pai que eu não quero mais morar no Brasil. Nossa. E ele falou, ele ficou assim, ah, tá, né? Aquela coisa assim, tá bom. Mas aí você ficou, né? Então, eu passei uma semana na Espanha. Minha vontade, de verdade, era continuar, não, Sim, não voltar, mas eu precisei voltar, né? Porque era uma viagem sim. só e tudo. Então, eu voltei para o Brasil acho que foi no dia 14 de fevereiro, alguma coisa assim. Então, aí desde então que eu voltei, eu estava super focada realmente em encontrar emprego Uhum. na Espanha. E foi aí que eu comecei essa busca. Essa busca pelo inglês. Você queria vir com um trabalho. A ideia de vir para cá, assim, com uma mochila nas costas e seja o que Deus quiser, não fazia parte do teu plano. Teu plano Não, era, eu quero ir com um emprego. sim, sim, porque para mim, eu, né, pelos anos que eu morei na Espanha com a minha mãe, eu via que essa questão de pagar o aluguel, de, enfim, alimentação, pelo menos o que eu pensava, se eu chegar e tiver a comida garantida e um teto, o Uhum. resto a gente dá um jeito, sabe? Sim. Então, essa foi o meu foco principal de encontrar um lugar Uhum. que me garantisse isso. Então, um trabalho, né, que me garantisse isso. Para não ter Uhum. que. Eu sei que quando a gente muda de país, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que se adaptar àquele medo, àquela insegurança. E junto de você ter que encontrar um lugar para morar, ter que encontrar um emprego, fora que a gente tem que fazer novas conexões, né? Você conhece várias pessoas que vão te ajudar a encontrar um emprego. Uhum. E eu sabia que essa questão da moradia era um ponto muito importante, que eu não queria ter que lidar com esse estresse ali, pelo Uhum. menos pelos primeiros meses. Sim. E aí, qual foi o emprego que você conseguiu aliar? Ter um teto para morar, um trabalho, né? Ganhar uma grana também, e trabalhar aqui. Qual foi esse emprego? Foi de babá. Uhum. Então ali Babá, mas que tem um outro nome, né? Que eles chamam au pair, né? Qual é a diferença entre au pair e babá? porque tem os três. É porque na verdade tudo ali a gente fala babá. Só que aí Sim. dentro dele dentro do babá tem três diferenças. O primeiro é o au pair, o segundo é o nanny e o Uhum. terceiro é babysitter. Uhum. Todos eles têm a mesma intenção, que é, né, cuidar de criança, só que a Aham. diferença deles é porque o Nani, geralmente as famílias exigem que você tenha um currículo melhor, no sentido ali de ter indicações, principalmente chefes passados, né, que possam dar essa referência. Uhum. Pelo menos aqui em Londres, eles prezam muito por pessoas que estão aqui, né, que falam inglês e tudo mais. Outro quesito também é de ter curso de primeiros socorros. Hum. O, há também o DBS check, que é o antecedentes criminais, coisa Uhum. que o au pair já não exige. Ah, sim. Dependendo de onde, né, eles não exigem nem muita experiência com criança, ali um mínimo. A língua também não precisa ser um ponto forte. E no caso de babysitter, a pessoa vai fazer um trabalho esporádico ali. Também não Uhum. precisa, né, de contrato de trabalho, coisa que o Nani precisa. Uhum. É uma coisa ali, fiz o babysitting por algumas horas, recebi por aquilo, pronto. Não tem Uhum. mais nenhum compromisso das duas partes. Uhum. E como foi trabalhar? Você já tinha trabalhado como babá no Brasil? Já tinha assim, entendia um pouco como era uma criança? Como é que foi? Então, eu morei com a minha tia, na verdade, eu morava muito perto da minha tia, então acabava que eu passava muito tempo. Eu realmente morei um tempo com eles, porque quando Uhum. minha mãe foi para Espanha, e ela não queria ir e ter que passar por aquela adaptação de início junto com a Uma filha, né? criança. Então, e aí eu morei um tempo na casa da minha tia, então eu tinha três, não era mais primos, mas assim, que morava na casa, eram três primos, e Uhum. um tinha quantos anos? Acho que um ano e pouquinho, um ano, assim. Então, eu praticamente
peguei toda aquela fase, né, da Sim. infância dele ali e tudo, e acabou que a gente criou uma relação, assim, tão legal, né, de eu cuidar dele e tudo, que às vezes ele me chamava de mãe, e a mãe dele ficava, menino, eu que sou sua mãe. Ah, então você já tinha um pouco de experiência. E como é que foi, assim, chegar aqui, ser babá numa casa, com uma cultura tão diferente, né? Porque, claro que você sabia lidar com criança, né? Então tinha tido já essa experiência, mas a cultura aqui é completamente diferente. Eles jantam às 4:30 da tarde, né, Camila? Sim, sim. Então, antes de vir pra cá, como eu já tive, né, experiência da minha mãe e tudo mais, então eu tinha em mente que as coisas não seriam fáceis para começo de conversa. Eu já vim preparada de que pode ser que vai dar super certo, ou pode ser que eu não vá gostar. Então eu já vim com essa mentalidade muito forte para não me decepcionar, né? Criar expectativa além do que às vezes era. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui para uma casa, a família, os pais eram nigerianos e as duas crianças nasceram aqui. Uhum. Mas assim, 99% do tempo falavam inglês, as crianças só falavam inglês, então acho que o que mais me deu choque mesmo cultural foi primeiro com a alimentação. Porque a alimentação deles é bem forte, muito apimentada. A Olha. criança na época, ela tinha 3, 4 anos, ela comia comida muito apimentada. E eu, 20 tantos anos nas costas, não conseguia comer comida. Mas acho que essa coisa de alimentação, uma coisa que foi muito parecida foi como eles criam as crianças, né? Falando no caso dos pais serem nigerianos. Então, aquela coisa de relativamente parecido com a cultura brasileira, de que é respeito e, enfim, coisas assim, que às vezes é um pouco diferente dos ingleses, né? Que muda um pouco uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas a adaptação nesse sentido foi muito boa. Acho que o principal para mim também era que a família respeitasse meu espaço. Sim. Igual eles me convidavam, você quer, sei lá, quando eles vieram para Londres, eles moram em Manchester. Eles me convidaram, você quer ir para Londres com a gente, né, já que você não conheceu e tudo mais. Então essa coisa, porque tem muita família que às vezes quer que você participe de tudo, quer que você seja um membro da família, e acaba que você realmente não acaba sendo membro da família. Quer que você trabalhe mais horas, aquele tipo de coisa que acaba ficando desconfortável. Então, isso foi uma coisa, assim, muito, muito boa. Eu gostei. Mas teve também uma história que não foi tão boa, né? Não, sim. Então, eu passei 3 meses em Manchester. Não, foi 2 meses e meio, enfim, mais ou menos isso. E aí, o que me fez sair da família era o valor que eles me pagavam. Na verdade, eu não fazia ideia, né? Quando a gente tá no Brasil, a gente escuta um valor X, mas a gente não faz ideia se aquilo é um valor muito bom ou se aquilo é um valor muito ruim. Então, quando eu realmente fui começar a ter contato com brasileiros a partir de 2 meses e meio, 3 meses aqui, eu vi que as possibilidades de ganhar muito mais estavam em Londres. Sim. Então, assim, o mais que eu digo, eu ganhava 80 libras por semana. E em Londres, as meninas costumavam ganhar a partir de 120, 140, 150. E aí juntou, né, uma coisa com a outra. Eu vim conhecer Londres e eu fiquei apaixonada, amei a cidade. E eu fiquei, gente, meu Deus do céu, eu preciso nem que seja passar um tempo lá, né? E aí juntou uma coisa com a outra. Eu vim para Londres e aí eu comecei a trabalhar para essa família. E eu super confiei de ir para essa família, porque na verdade foi uma indicação. Não era minha amiga, mas uma menina, né, que estava no grupo lá. Ela estava saindo dessa família e ela indicou. E aí eu falei, claro que eu vou confiar. A indicação a gente confia muito mais. A pessoa não vai te indicar uma coisa que é ruim. Que é ruim. Então acabou que eu fui para lá. Foi assim, em janeiro. Eu cheguei lá no finalzinho de dezembro, eu fiquei em janeiro. E na metade de janeiro, eu só ia ficar janeiro e fevereiro, porque em fevereiro eu tinha que decidir o que eu ia fazer, se eu ia ir para outro país, né, se eu ia ir para Espanha, que era o meu plano inicial, ou se eu iria ir para o Brasil, ou enfim, tinha que decidir a vida. Mas trabalhando lá, eu não ia ficar mais.
Então era só 2 meses. Eu falei, gente, não é possível, vai tudo certo. Pois, então, quando foi na metade do mês, desde o começo, eles mostravam sinais meio estranhos, sabe? Assim, Sim. muito controlado, muito. Na verdade, ele, o pai, nem ficava em casa, viajava o tempo todo. Então, Uhum. era a mãe, e muito controladora, no sentido de, assim, tudo muito, muito controlado, de mandar mensagem a cada 2 minutos no WhatsApp. E se eu não responder, eu tava no meu horário livre, conversando com meu pai, enfim, com amigos. Sim, E se eu não respondesse no meu horário livre, ela já chamava atenção, sim. já, enfim, coisas assim desagradáveis, fora que eu era literalmente tratada ali como uma escrava, porque aonde jogava as coisas, um exemplo, tirava a roupa ali, jogava na escada, ela tirava a foto da roupa na escada e falava para eu buscar. Não acredito. O tempo que ela tava ali tirando a foto, ela podia pegar e colocar no cesto, mas ela Ah, fazia questão de tirar a foto para eu ir lá buscar. E era isso assim, com tudo. e, não, e engraçado porque não parece muito o comportamento daqui, porque uma das coisas que eu acho que aqui tem, as pessoas fazem muitas coisas na casa, porque ter Uhum. uma babá, ter uma cleaner, né, uma faxineira, é caro, né? Então, Sim, assim, sim, eu vejo que as pessoas fazem muito, eu fiquei impressionada com esse relato. sim. Caramba! Assim, eles são americanos, né? Ah, sim, então Americanos. tem É uma porque outra cultura. eu sei que nos Estados Unidos eles têm uma. Não que não exista aqui, mas eu sei que eles têm uma Sim, relação diferente com esse quesito au pair e tudo mais. Então, pode ser que tenha entendi. família muito boa, pode ser que tenha família muito, muito ruim. É, No caso, como é, tudo, não dá pra gente tá. generalizar, mas ela te maltratava, né? Ela, Sim, enfim, sim. coisas bem desagradáveis. Sim, e aí eu ia ignorando, né? Tipo, Uhum. gente, eu vou passar só 2 meses, não é possível. Dá, tranquilo. E aí foi passando o tempo, e foi mais e mais e mais. Aí, a gota d'água pra mim foi um dia que ela falou que eu podia jogar fora. Sabe aquele sabonete que você aperta pra sair? Sei. Uhum. E aí ela falou que eu podia jogar fora aquele ali porque ela tinha comprado outro. Joguei fora, passou uns 2, 3 dias mais ou menos. Tava no lixo já, nem sei onde que tava. E aí ela mandou mensagem falando que o que chegou da Amazon tava com a ponta quebrada e Sei. que ela precisava que eu fosse no lixo para poder procurar o outro. Ai, gente, meu Deus. Eu fiquei assim pensando, né, por uns segundos, assim, falei, gente, não é possível. Será que eu tô doida? Ou será que não sei, eu tô muito sensível, mas não é possível que isso aqui é de verdade. E aí eu mandei no grupo essa mensagem dela. E as Uhum. meninas falaram: você é doida? Não, isso não existe. É. Fala com ela que se ela quiser, ela que vai lá e pegue no lixo, enfim, tudo mais. Aí nesse dia eu falei com ela que eu não me sentia confortável de Sim. procurar coisa, não faço isso nem pra mim, de ficar caçando coisa no lixo. E aí ela falou que ela era quem pagava meu salário. E se eu queria continuar, né, trabalhando e tudo, Uhum. era para eu fazer isso, que ela falou, ela usou a palavra subordinada. Você é minha subordinada e eu sou a pessoa que estou te pagando. Então você vai fazer isso. Então ali para mim chegou num ponto da conversa que eu já não estava nem ouvindo o que ela estava falando. Eu só Sim. pensando, não vou ficar mais nessa casa. É um abuso, né? Isso é um abuso Sim, emocional horrível. sim. Então ali a partir dali eu já comecei a pensar que eu não ia ficar mais. E eu pensei em até ficar mais um pouco, ou enfim, avisar, Hum. porque ou você avisa e dá o aviso prévio, Uhum. e eles podem muito bem, não, tranquilo, tudo mais. Uhum. Ou você, ou a família, né, pode falar com você, não, você quer ir embora, então você vai embora agora. E você não tinha planos para ir embora naquele dia, E e você não tem acaba. nem onde morar. Exato, exato. Isso acontece muito. Então, assim, querendo ou não, né? Você vai querer ajudar a pessoa e a Uhum. pessoa acaba te ferrando mais ainda e você não ter para onde ir. Então, é aquele pensamento de, um exemplo, a família, o que eles perdem em te perder? O máximo que pode acontecer é eles terem que contratar uma babá de última hora. O que Sim. não é difícil com os aplicativos que tem. O que acontece se você for colocada para fora? Você vai para onde, sabe? Vai ter que pegar um Uhum. hostel, enfim.
Então aí que entrou a parte que eu fugi. Peguei Literalmente você fugiu no meio da noite, é isso? Literalmente, literalmente. Então, no mesmo dia, que foi numa quinta-feira, porque assim, na sexta-feira eu tinha folga. Então, sexta-feira eles estariam em casa. Mesmo que se eles não estivessem em casa, a moça que faz a limpeza estaria lá na sexta-feira. Então, teria alguém de prova ali, né? Sim. Ou então, não sei, mandar mensagem pra ela falando que eu tava saindo, não sei. E aí eu pensei, ou eu saio hoje, ou vai ser só na próxima quinta, ou enfim, quando eu ver uma oportunidade melhor. Sim. E aí eu falei, não tem oportunidade melhor, vai ser hoje mesmo. Aí subi, eram umas 6 horas da tarde, arrumei minhas coisas, coloquei tudo nas malas, tinha umas três malas, mais ou menos. E aí eu esperei por volta de umas 11 horas da noite, por aí. O problema é porque o quarto que eu ficava era no último andar. E a casa tinha uns 4 lances de escada. Meu Deus, e aí assim, não pode. As casas geralmente fazem muito barulho, né? Na hora que Sim, você tá toda descendo. antiga. Isso, aí você pisca e a madeira já faz super barulhão. E o que eu não sabia, na verdade, quando eu fui descer as escadas, comecei a tirar minhas malas lá pra baixo, ela não tinha dormido ainda. A filha dela estava acordada e a descida do meu quarto, a escada, assim, a direita era o quarto da filha dela. E ela tava lendo histórias pra filha dela naquele quarto. Então eu ouvi lendo a história e tudo mais. E assim, eu não sei se ela chegou a ouvir ou se ela ouviu alguma coisa. Não sei. Só sei que eu descia, só que as malas também eu não podia arrastar pela escada, né? Então tive que ser nas costas mesmo. Camila, meu Deus, a que ponto, né, que a pessoa chega a ter que fugir assim, porque estava sendo maltratada, mantida Sim. desse jeito, meu Deus, que sufoco. Então, assim, no momento, eu sei que eu já conheço pessoas que passaram por coisas semelhantes e tudo, e falam, nossa, eu só queria chorar e tudo, mas eu não tinha tempo de chorar. Se eu Sim. chorasse, eu ia perder as forças de carregar as malas para baixo. O único ponto ali que eu tava nervosa era dela sair do quarto e me pegar descendo com a mala. Mas o que que ela poderia fazer? Porque se ela não te deixasse sair, aí ia ser um cárcere, sei lá, né? Aí realmente. Então, sinceramente, eu não sei, porque eu não sei. Esse é que eu tinha medo, de não saber. Sabendo como ela era uma pessoa, tipo, como é que eu falo, agressiva, no Sim. sentido de. Enfim, eu não sabia que ela poderia A fazer isso. reação que ela poderia ter, né? Isso. Então, assim, se no normal ela já me tratava daquele jeito, num Sim. momento desse, então eu preferi. E aí acabou que eu desci esses lances de escada com as malas. Eu tava só pensando dela não me encontrar. Então eu tava suando, assim, de nervosismo, a mão suando, tudo. E aí eu falei assim, gente, eu preciso descer. Na segunda, eles tinham um cachorro. Sabe aqueles cachorros que são gigantes, tipo, super grandes mesmo? Hum. Eu esqueci o nome da raça. Mas, Ah, enfim, é. eles tinham esse cachorrão gigante e ele ficava lá no andar de baixo. E como ele é muito grande, o latido dele é bem alto. E na hora que eu desci, eu acho que ele não tava esperando, né? Que alguém ia descer lá aquela hora e tudo. E ele Sim. fez tipo. Aí eu. Silêncio! É o meu momento. Não Ai, tava. meu Deus. Aí ele acalmou, assim, né? Acalmou, ficou tranquilo. Tirei a mala, coloquei na entrada. E aí subi pra buscar as outras duas malas. Aí, enfim, subi, deixei. Eles tinham me dado um. Sabe quando é um chip que eles conseguem ver a localização e tudo mais? Sei. Então, eles tinham me dado um chip assim, eu deixei lá, devolvi, né? Deixei lá e tudo mais. E desci com as outras malas. Na hora que eu tava já na parte de fora, eu chamei o Uber. Sim. E a rua, assim, um silêncio ali em Stoke Newington. Um silêncio. Não tinha uma mosca na rua. E na hora que o Uber chegou, parou bem em frente à casa. E aí ele abriu, assim, a porta e falou, Camila! Eu, moço, não faz barulho. E eu correndo, assim, ó, ele perguntou se eu queria ajuda com as malas. Eu falei, sim, vem cá me ajudar, por favor. Aí ele colocou as malas. Na hora que eu sentei no carro, foi ali, o alívio. Nossa, que O coisa. alívio. Liberdade, né? Sim, Respeito de volta, enfim. sim, sim. E aí E você foi para casa de quem?
Então, na época, minha amiga ofereceu pra poder ficar na casa dela, e na Uhum, época eu tinha um namoradinho que eu tinha conhecido aqui, e aí acabou que, assim, a gente tinha se conhecido fazia umas 3 semanas, mas eu já meio que frequentava a casa dele e tudo, uhum, e aí eu mandei mensagem pra ele, como, né, falei assim, olha, aconteceu isso e aquilo, e eu queria ver se eu quisesse ter alguma coisa no futuro, ele teria que saber sim. de tudo, e se fosse uma coisa que deixasse ele desconfortável, não daria certo, né? Porque querendo ou não, é a Uhum, minha história. E aí ele sim. falou assim: não, vem pra cá, você pode ficar aqui o tempo que você precisar, porque eu falei que eu literalmente precisava de dias, Uhum, porque eu já tinha uma outra família que eu mandei mensagem naquele mesmo dia que eu uhum. tava saindo, né? Então, eu passei 4 dias na casa dele e aí consegui achar uma outra família pra eu poder ir. Uhum. E aí, essa outra família era uma família normal. Era normal, mas assim, Nenhuma família normal, né, Camila? é. Mas é por isso, como é que é a frase? Quando o ouro é demais, o santo desconfia. Então, eles ofereceram pagar 160 por semana, e na outra eu recebia 130, 120. Então, assim, era Uhum. consideravelmente mais. E era uma bebezinha só e tudo. Eu falei, nossa, fechou. E aí eu cheguei lá, a mãe tava. Eu não sabia que ela tava contando com. Ela ia fazer uma entrevista de emprego na quarta-feira. Eu cheguei lá no domingo. Só que ela não Uhum. me falou desse detalhe. Ela tinha certeza que ela ia conseguir a vaga de emprego. Tipo, muita Ah, sim. certeza, sabe? E aí ela não comentou porque não precisava. Quando foi na quarta-feira, ela falou, veio conversar, e falou que sentia muito, mas que ela não conseguiu o emprego e que ela não conseguiria me pagar. Mas nem os dias que tu tinha ficado? Não, os dias que eu Ah, tinha tá. ficado, Bom, sim. Mas menos mais mal. pra frente, sabe? Entendi. Aí você teve Então, que, de novo, procurar um outro emprego. novamente procurando outro emprego. E disso, eu saí da casa, era uma italiana, e aí eu voltei pra casa do que a gente tava namorando já, né? Depois disso tudo, a gente começou a namorar. Aham. E aí, na época, ele tava mudando, ele morava em um apartamento dividido, e ele foi Uhum. morar em um flat sozinho e tudo. E aí, eu fiquei com ele até mais ou menos, nossa, foi umas 3 semanas, porque eu consegui uma casa para trabalhar, só que eles me queriam pro final de fevereiro. Ah, daí Então tinha ali que teve, esperar. sim, foi quase que ali umas 3 semanas mais ou menos. Uhum. Então a gente ficou nesse tempo morando juntos, e eu fui para essa outra família, era uma criança só de 8 anos, super independente, a mãe era russa, Uhum. super tranquilo, sabe? Não tinha nada ali, ele era super ok, e, enfim, nos dávamos muito bem. Uhum. Mas eles moravam muito longe, eles moravam em Wimbledon. Ah, sim. E era super longe de onde o meu namorado morava. Mas Uhum. aí então era tranquilo, sabe? Era ok. Sim. Só que aí, quando a gente passou essas 3 semanas juntos, na hora que eu fui para esse novo trabalho, ele falou: Nossa, queria que você tivesse ficado aqui. E eu não podia simplesmente sair da casa, né? Tinha que dar um aviso prévio e tudo mais. E eu Sim. fiquei lá mais ou menos um mês e alguma coisinha, mas não tinha do que reclamar com ele, Uhum. sabe? E o namorado virou marido. E Virou ele é, marido. e ele é da onde? Ele é inglês? Ele é de Devon, Devon. uhum, mais pro sul. E Uhum. ele também veio para cá para poder passar alguns meses. E depois ele veio para fazer um curso e daqui ele Uhum. iria para a Suíça. E acabou que a gente Ah, se conheceu nesse meio tempo. E ele então os estendeu dois em Londres. os dois em Camila, aí você criou esse perfil no Instagram, Uhum, é onde você fala também um pouco dessa sua experiência como babá, sim. mas você também dá dicas, né, para quem quer vir morar em Londres, e claro, acho que aproveitando da sua experiência, né, e do seu conhecimento, e esse é um perfil super divertido, né, você faz muitos rios e eu adoro acompanhar. Quem é o teu público? Quem te assiste? São brasileiros que moram no Brasil e querem vir para cá? São os brasileiros que moram aqui e gostam também de ver como é que é o teu dia a dia? Você consegue ter uma ideia mais ou menos de quem é o teu público? Sim, o meu público divide em três aí: brasileiros que estão no Brasil, querem vir para a Inglaterra, Uhum, brasileiros que estão na Inglaterra e brasileiros que estão em outros países, tipo Portugal,
Austrália, em outros países, né, que tem a intenção, nem que seja de viajar aqui na Inglaterra. Então, 99% brasileiros, já que o português, né, eu falo português no perfil, a maior parte do tempo, então o meu público ali é 100% brasileiro. Brasileiro. E me diz uma coisa, o que as pessoas te perguntam, o que elas têm curiosidade de saber de Londres? Primeiro, como, né, os brasileiros que estão no Brasil, é como vir morar em Londres. Sei. Pergunta de $1 milhão. Sim, sim. Inclusive, essa semana passada eu fiz um Reels que eu tava falando sobre intercâmbio voluntário, que é o Tier 5, e eu fiquei surpresa, porque é uma coisa assim que eu já conheço de tem tempo, mas eu vi que muitas pessoas não sabem desse trabalho voluntário, sabem que é uma coisa que é mais fácil, que é mais barato, de vir para a Inglaterra, morar um ano. Então, esse tipo de coisa, assim, né, esse tipo de conteúdo focado de como vir para cá, que tipo de visto. Então, acho isso bem legal de compartilhar. E você acha que você vai ficar como babá e como produtora de conteúdo, enfim, cuidando aí do seu Instagram e do seu canal no YouTube, ou uma hora você vai ficar só mais como produtora de conteúdo mesmo? O que você pretende fazer? A ideia ali, o plano, né, que a gente está caminhando aí para isso, para ficar 100% na criação de conteúdo. Tanto no Instagram como no YouTube. E aí, assim, acaba que vira uma roda gigante, né? Porque na verdade, eu comecei com o Instagram para divulgar o meu YouTube. Sei. E aí o Instagram cresceu, né? E aí, enfim, o Instagram e YouTube. Aí eu recentemente, não, tem mais ou menos uns 6 meses, eu criei o TikTok. E acabou que o TikTok cresceu mais do que o Instagram. Então, todos que eu criei depois cresceu mais do que o último. Sim, sim. O TikTok é o que tem mais seguidores? Sim, sim, foi impressionante, porque há alguns meses eu tô quase em 300 mil seguidores, sendo que no Instagram é mais ou menos 60, mas no TikTok, o que eu acho muito legal, né, da plataforma em si, é esse alcance que você consegue ter. A plataforma mostra mais o seu conteúdo. Sei. Comparado com o Instagram, né? Então, isso que eu acho bem legal. Migrar em redes sociais, né? É aquela coisa de ter um pouquinho em cada um. E o TikTok te ajuda no YouTube também. Ele leva um público para o YouTube ou não? Leva mais para o Instagram. Mais para o Então, Instagram. assim, o YouTube traz para o Instagram, o Instagram leva para o YouTube, mas do TikTok geralmente vai para o Instagram. Mas aí, se a pessoa foi para o Instagram, ela geralmente vai pro YouTube também. Sei. Mas, E bom aprender isso tudo, né, Camila? Você gosta mais desse mundo de influenciadora, enfim, e criadora de conteúdo do que de babá? Sim. Eu, na verdade, quando eu vim pra cá, eu me achava uma pessoa sem paciência. Eu não achava que eu tinha jeito com criança e tudo mais. Mas, desde que eu comecei a cuidar de criança, como é que eu digo? Os pais falam, não sei como é que você consegue fazer isso, ou não sei como que você, enfim, tem paciência, ou várias coisas que eu não sabia que eu tinha. As qualidades. Isso, essas qualidades. Mas no sentido de... Eu até tenho medo, né, da questão da rede social, porque é uma coisa que eu não vejo limite de fazer. Então, um exemplo, eu começo a trabalhar, né, com a rede social 8 horas da manhã. Se for depender de mim e não colocar um tempo, eu vou ficar aí até 11 horas da noite e tudo mais. Porque é uma coisa que eu gosto. Então, hoje em dia eu tenho que tratar mais num ponto ali também de colocar limites, sabe? Porque antes era um hobby, mas a partir do momento que eu já começo a monetizar a rede, eu já tenho que começar a tratar, né, também como um trabalho. E você ainda está como babá agora? Ainda está dividida, por enquanto? Sim, dividida, isso. Camila, como é que você define essa sua experiência? Você imaginava quando você estava lá no Brasil, eu quero morar na Espanha, vou passar um tempo ali para aprender o inglês?
Que não você imaginava. olhando assim para trás, você diz, meu Deus, uma vida mudou muito. Como é que você faz aí um balanço? Nossa, mudou totalmente ali em 2 anos, né? Fazendo essa comparação, em 2 anos, desde Uhum, que, enfim, mudou literalmente tudo. Porque nesse período de tempo também, até na questão de relacionamento, eu uhum, conheci, a gente se conheceu, a gente foi morar junto, não assim, naquele plano, vamos morar juntos? Aconteceu e a gente aham, deu muito certo. ah, e aí veio começar a produzir conteúdo, tipo, não, nunca que eu esperava. Nunca que eu. Claro que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito. Eu vou correr atrás e vai dar certo. Vou, uhum, se eu realmente quero, eu vou correr atrás. E eu tenho esse pensamento de que pode não dar certo agora, mas daqui mais pra frente vai dar. Então eu uhum, acho que acaba que na minha mente são coisas que vão aparecendo, sabe? Aí uhum. apareceu isso, gostei pra caramba, vou investir meu tempo nisso e acaba que vai dar certo. E a sua trajetória, né? Quer dizer, esse começo de chegar num país, não saber falar a língua, ter que trabalhar na casa das pessoas, de pessoas que você não conhece, algumas vezes ser maltratada, né? Ter que Sim, fugir no meio da noite, quer dizer, passar por tudo isso são essas dificuldades de quem muda de país, né? Que eu acho que sim, também é uma coisa que você explora no seu canal, porque as pessoas às vezes olham pra gente morando fora, e claro, cada um tem a sua experiência, mas sempre o começo é muito difícil, né, Camila? sim, Então, ter sim. essa força de vontade, né? Fazer a roda girar e olhar para o futuro e pensar e tal, faz parte e tem que ter essa força também. Eu acho que você teve, né? Sim, sim. De olhar pra frente e literalmente ali deixar para trás o que passou. É. E você recomenda, então, quem quer morar fora, você recomenda? Eu acho que depende do qual que é as prioridades, são as prioridades da pessoa. Eu hoje tenho a convicção de que pessoas que são muito apegadas com família, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil, porque além do fato de você estar longe, eu vejo que eu vejo, e enfim, eu já tive muito isso também de se sentir sozinho, mesmo que é uma cidade muito movimentada e tudo mais, porque querendo ou não, você vai para outro país, você começa a criar a sua vida tudo de novo, né? Você começa a criar Uhum. novas conexões com as pessoas, então não é fácil. Então, assim, eu acho que depende da prioridade. Se a pessoa tá aberta, se a pessoa quer ter novas experiências, conhecer outros países, conhecer pessoas, culturas, estar aberta ali também a passar por dificuldades, né? Uhum. Então eu acho que vale muito a pena. Camila, muito obrigada pela conversa. Adorei te Obrigada. conhecer, a tua história. Admiro muito, porque acho que você passou aí por uns perrengues. E que bom que agora você está aí trilhando o sucesso. Então, boa sorte para ti no Instagram, no YouTube, no TikTok. Sim, E que cada obrigada. vez mais você seja aí essa influenciadora que você já está sendo, tá bom? Muito Sim, obrigada. obrigada. Fico feliz pelo convite. O Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a semana que vem.